Tá com som. Boa tarde, meus amigos. Boa Boa tarde. tarde, Rose. Boa tarde a Boa todos. tarde, boa Boa tarde a tarde, todos. Boa tarde, Rui. boa tarde. Luiz. Saudades, Alberto. Prazer muito grande de poder voltar depois dessa ausência longa. Como está sua mãe? Melhorou bem, está reagindo muito bem, graças a Deus. Oh, Sua que bom. Está falhando o que você está dizendo, eu não entendi. Seu abraço para sua mãe. Ah, tá. Um abraço para ela? Isso. Tá me ouvindo bem? Ah, tá. Tá falhando. Tá falhando, né? Está falhando a minha voz? É, às vezes agora melhorou um pouquinho. Continua falando para a gente confirmar. Eu devo ter esbarrado aqui no fio, mas acho que vai melhorar. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de abril de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira do capítulo 1 da Lei Divina Natural. Hoje nós vamos estudar a questão 639 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer aqui a nossa prece, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Pai nos dá de estarmos reunidos mais uma vez, estudando, aprendendo, buscando crescer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, Tudo bem? que o Senhor nos ajude para que todos nós possamos progredir cada vez mais, crescer cada vez mais. E sempre rogamos ao Pai a sua bênção para todos nós, para nossos familiares e amigos, para aqueles companheiros, né, que ainda se encontram em sofrimento, abandonados, se sentindo sozinhos, desamparados, que todos possam ser fortalecidos com a misericórdia do Pai. E assim, envolvidos por essas bênçãos, pedimos ao Pai que nos permita dar por iniciado o nosso estudo, né? Hoje eu tive que correr um pouquinho, porque eu tive que ir lá para os médicos, né? Hoje foi dia de um monte de médico, cardiologista, fazer um monte de exame. Cheguei ainda agora, aí consegui me organizar aqui mais ou menos, mas graças a Deus está tudo bem. Segunda-feira cheia de médico, exames, mas vamos que vamos, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então vamos lá fazer a leitura da questão 639 de O Livro dos Espíritos. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam, mas nesse caso os culpados. Então, aqui é aquele caso, né? Kardec está querendo aqui questionar os espíritos sobre esse negócio. Será que não tem outros culpados, né? Outros culpados? Porque a gente tem aquela mania, às vezes, de querer jogar a culpa em cima de alguém. É muito comum, né? Nós que somos espíritas, às vezes a gente tem aquele costume de culpar o obsessor, né? Não, eu não queria fazer isso, mas sabe como é que é, né? O obsessor. Aí o companheiro que é de outra religião, muitas vezes nossos irmãos evangélicos, ou de outra denominação,
é o diabo. Eu não queria, mas o diabo me atentou, né? O coisa ruim, foi a vizinha, foi a cunhada, foi a sogra, que encheu a minha cabeça de coisas e eu, inocente, não consegui resistir à tentação. Então ele pergunta aqui, ó, pergunta de Kardec, como inteligente, não sucede frequentemente. Percebeu? Ele não botou assim, não sucede às vezes. Se ele botasse assim, às vezes, nós diríamos assim, uma vez ou outra, muito esporadicamente, né? Não, ele pergunta assim, ó, não sucede frequentemente, quer dizer, quase sempre, né? Resultar um mal, que é o contrário do bem, que indica da posição que os outros homens o colocam, quais desse caso os culpados? Então, Kardec tentou aqui dar aquela aliviada, né? Por quê? Porque as pessoas sempre falam isso. Aí olha o que os espíritos sabiamente respondem. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal, pela posição que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a quem tenha dado lugar. Então, aqui a gente tem duas respostas, duas colocações. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Quer dizer, se você tem muita responsabilidade no processo, ou pouca, você praticou mal. Você praticou mal. Tá? Porque senão a pessoa diria assim: o cúmplice não tem culpa. Todo mundo tem culpa. Praticou mal, você tem culpa. Então ninguém está isento da culpa. Aí a gente vai para o caso dos nossos irmãos suicidas. Tem pessoas, e a gente sabe disso, que buscam o suicídio, muitas vezes, porque são atormentadas, às vezes, por outras pessoas. A gente sabe que tem gente que ó, atormenta. E por isso que a gente não pode dizer que o suicídio é uma coisa só, não. Cada caso é um caso. Tendo você sido muito atormentado ou pouco atormentado, de toda maneira, você é responsável. Você tem a sua cota de responsabilidade. Essa responsabilidade pode ser maior, menor, dependendo da situação em que você se encontra. Mas você tem uma responsabilidade. Você tirou a sua vida. Então, quanto a isso, a gente não vai fugir. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Se eu tirei a minha própria vida, não importa as injunções, eu tenho uma responsabilidade. Agora, vamos avaliar isso. Vamos avaliar essas responsabilidades. Mas que fica claro o seguinte: de base, nós temos responsabilidade. Ele diz: nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa. Olha essa palavrinha aí, menos. Percebeu? Ele não disse aquele que é levado a praticar o mal
pela posição que seus semelhantes o colocam, está isento de culpa. Ele não falou isso. Está isento de culpa. Ele falou, tem menos do que os que assim, procedendo, que de certa forma obrigaram, ocasionarem. O ocasionaram. Então, ele tem menos culpa, mas não está isento da culpa. Porque cada um será punido. Vamos, essas palavrinhas aqui, né? A gente diz assim, punido, a gente sabe que Deus não pune ninguém. A lei divina não é uma lei de punição, não é uma lei de punição, é uma lei de educação. Eu vejo assim, se alguém discorda, pode falar. Eu vejo como uma lei de educação, uma lei de reeducação. E por isso eu sempre cito aquela frase do Pedro de Camargo, que tinha o codinome de Vinícius no livro O Mestre da Educação. O problema do homem é um problema de educação. Então, a lei é de educação. Então, a gente pode dizer aqui, porque cada um será reeducado só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tenha dado lugar. Não só pelo mal que praticou ele ali, ao vive a cores, mas pelo mal que tenha dado lugar, o que tenha provocado, a que tenha induzido o outro. Sabe aquele que fica assim, um exemplo aqui bem simplesinho. Alguém chega para você e diz assim, poxa, ontem eu estive conversando com fulano de tal, e o fulano me disse um monte de desaforos, me esculhambou, me arrasou, me humilhou, me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Aí o outro diz assim para ele: e você? O que que fez? O que que respondeu? Não, fiquei calado. Calado? Você tem sangue de barata? Corre nas tuas veias. É água? Você não é homem, não? Porque se fosse eu ia lá e acabava com ele. Eu ia lá e mostrava para ele quem eu sou. Entendeu? Essa semana eu estava vendo, não sei se vocês assistiram, é um seriado que passou da Google Play, passou da TV Globo, de vez em quando no Facebook mostra os pedacinhos desse seriado. Aquela seriado Gabriela, onde o José Wilker era o coronel jesuíno, e ele era casado com uma mulher chamada Dona Sinhazinha. Homem grosseiro, muito bruto, educado, naquela coisa que o homem é o dono da mulher, é o chefe da casa, e a mulher não tem direito a falar nada. Mas ele tinha uma mulher e ele era apaixonado por ela. Apaixonado por ela. Mas tratava ela como bicho. Ela gostava do marido. Se sentiu uma mulher abandonada. Né? Uma mulher que não recebia dele um só carinho. Era agredida fisicamente, mas ela gostava dele. Só que um dia ela conhece um homem, um dentista, isso, essa história se passava lá em 1920, 1930, em Ilhéus, da Bahia. E esse homem a trata com carinho, atenção, e ela trai o marido. Uma beata da cidade, mulher que se diz religiosa, aquela que era, ela dizia que ela era a dona, vamos dizer assim, da moral e dos bons costumes da cidade, a representante, a guarda-beira
da moral e dos bens da cidade. O que ela faz? Ela procura ele, ela desconfia e descobre. Ela procura o marido dela, o coronel Jesuíno, e ela era uma mulher muito má, muito maledicente. Era realmente o espírito, sabe? Vamos dizer assim, trevoso. Dona Doroteia, a beata da cidade. Falsa beata. Ela procura o coronel Jesuíno e fala para ele que ele está sendo traído pela mulher e que ele precisa lavar a honra dele com sangue, porque senão, o que os outros coronéis vão pensar nele? Ele, né, mexido na sua macheza, como ele fala o termo que ele usa, invade um dia o consultório do dentista, justamente naquele dia ela tinha ido lá e eles estavam, ele pega o flagra, pega a cena do adultério e ele mata a mulher e mata o dentista. Passado o tempo, né, ele encontra-se com a tal da Doroteia num julgamento e ele diz para ela: a senhora fez um inferno contra mim e minha família. A senhora veio com a sua maledicência contar as coisas, né? E me incentivou a matar a minha mulher, a lavar a minha honra com sangue. Agora a senhora está aí dizendo, né, no tribunal que era amiga da minha esposa. Aí a resposta dela, ela conhecia ele, conhecia o comportamento daqueles homens, porque o filho dela era um coronel também. Ela diz: não, eu só contei para o senhor que o senhor procurasse a sua esposa e se que ela não cometesse mais essa traição contra o senhor. Deus, o senhor orientá-la. Eu não pedi, eu não falei para o senhor matá-la. Entendeu? Claro que ela sabe. Inclusive, ela segue ele, ela o segue, vê ele entrar dentro da casa do dentista e ela fica com as outras piatas escondida da esquina, esperando o desenlace da situação. E quando ele atira, tem aquele barulho, né? Ele sai e ela e as beatas ficam lá. Coronel Jesuíno fez aquilo, né? Tipo, naquela vibração. Depois ela vai dizer isso para ele. Percebeu? É o que ele diz aqui. Cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. No caso desse personagem lógico, fictício, as donas Doroteias ou pseudo-doroteios, tem por aí que já fazem isso. Que querem, como diz o povo por aí, ver o circo pegar fogo, ver a desgraça dos outros. Inúmeros, inúmeros. Mas depois a pessoa diz: não, minhas mãos estão limpas. Foi ele que matou. E eu apenas avisei para que, como diz a doutora Doroteia, para que ele reeducasse a esposa. Um coronel daquela época vai reeducar a esposa, vai sentar para conversar com a esposa e ele pega numa traição? Claro que não. Claro que não. Né? Claro que não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso. Porque, como ele diz aqui, todos são responsáveis. Todo aquele que praticou o mal será responsabilizado. Será tranquilo. Tanto que ele diz aqui, né? Aquele que é levado a praticar o mal, pela posição que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa. Mas não está isento de culpa. Vamos ver no caso aqui, Coronel Jesuíno e Dona Doroteia. Quem é mais responsável? Ele era um bronco,
foi educado sem nenhum carinho, sem nenhum carinho. Era, como diz assim, uma pessoa chucra, que não, que não tinha nenhum tipo de, sabe, educação religiosa, de família, sabe? Imagina se ele era assim, como é que o pai dele o criou. Imagina como é que o pai dele foi criado. Imagina como foi tratada a mãe dele. Então, era esse nível. Ela era uma mulher que vivia dentro da igreja. Se dizia detetora do bem, dos bons costumes. Assistia à missa desde as 7 da manhã e 5 da tarde. Ajudava os trabalhos da igreja. Ela tinha mais conhecimento do que ele. Ou não tinha? Tinha. Tinha. Ele não, com igreja, religião, ele não tinha afastado. Ela não. Ela tinha o conhecimento. Ela tinha o conhecimento. Vivia dentro da igreja, do lado do padre lá, participando de tudo, tudo que tinha em relação à igreja, ela estava à frente. Quem foi mais maléfico? Foi ela, que se aproveitou da inferioridade do outro, porque ela sabia o que ele ia fazer. Ela sabia o que ele ia fazer. Então, ela foi mais ardilosa, ela foi mais diabólica. E na novela, ela vai cometer vários outros tipos de atrocidade. Inúmeras outras, inúmeros. Esse é só um deles. Então, ela foi mais diabólica do que aquele que pegou a arma e atirou. Ele tem culpa? Sim. Mas ela, pelo ardil, planejamento, ela planejou tudo. Mas não atirou, não foi, não pegou a arma. Mas ele diz aqui, cada um será punido, no caso reeducado, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Entendeu? Quantos. Gente, a gente vê isso aqui no dia a dia, não vê? Vê isso aqui no dia a dia. Dentro de uma empresa, uma pessoa que às vezes toma o lugar do outro e fica planejando, né? Falando mal do colega para o chefe, tentando denegrir a imagem do outro, quando até, dependendo da empresa, né? Que às vezes você tem que desenvolver um projeto, a pessoa dá um jeito de, como diz o outro, falsificar os projetos para prejudicar o outro. A gente já não viu isso? Já vimos isso, né? Em grandes. Gente, não precisa muito. Dentro da escola, quem a gente já não viu isso? Entre professores. Um professor que não gosta do outro, procura a direção e fica ali minando o colega. Já vi isso acontecer dentro de escola, minando o colega, dizendo uma coisa. E ontem eu passei na porta da sala do fulano, vi isso assim, assim. Eu vi colega falando isso de outro colega com a direção. E eu ficava olhando, era professora nova daquela escola, sabe, daquela forma, não estou querendo falar que a colega não sabe trabalhar, mas, meu Deus, toda vez que eu passo na porta da sala dela, ela deixa os alunos tacar fogo dentro da sala. E as crianças ficam fazendo uma balbúrdia tão grande que atrapalha a minha aula. Entendeu? Sim. Pergunta, por que você não foi lá conversar com o colega? Não ia. Ia conversar na direção. Entendeu? Olha só, olha a situação. E às vezes chegava a reunião, e na reunião o diretor, né, chegava e chamava a atenção daquele professor. Mas, ó, o outro que ficou ali.
sabe? Não! Isso aqui você vê de todo tipo, de todas as formas acontecer. Dentro da casa espírita também. Eu não disse para vocês que eu já recebi carta anônima. Eu recebi carta anônima no grupo de uma reunião, não da minha reunião, do meu grupo, mas alguém, éramos 5 mesas mediúnicas, devíamos ter uma base de 40 pessoas, e eu recebi uma carta anônima, que logicamente não foi deixada em minhas mãos, foi deixada na direção. Às vezes, companheiros em a direção da casa reclamar da minha postura, do certo era vir falar comigo. Chegar para mim, ó, Rose, isso que você está fazendo, eu não gosto, não me adapto, não dá para fazer, não. Ia direto à direção. E eu ficava sabendo depois que a direção vinha falar comigo. Rose, o que está acontecendo? Somos todos espíritos. Isso acontece, entendeu? Isso acontece. Então, o que ele está dizendo aqui? E aí nunca passou por isso. Nunca passou por isso. Até dentro da própria família. Já não aconteceram com vocês dentro da própria família, entre parentes? Mas ele diz aqui: cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Muito claro, muito didático, muito esclarecedor. Questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Eu chamo de o vampiro. O vampiro. Tá? Não praticou o mal, mas se aproveitou do mal praticado por outro. Essa semana nós vimos um caso desse tipo. Fatos do dia. Um senhor estava na calçada, não me lembro bem como foi, ele estava na calçada. Eu acho que ele foi atropelado por uma moto, ou passou mal, caiu, né? E as pessoas correram para socorrê-lo. Uma senhora que viu o acidente correu até lá, pegou a bolsa dele, chamou outras pessoas para ajudá-lo e o levaram para a UPA. Isso tudo apareceu porque sempre tem alguém gravando, né? Sempre tem o tal do celular gravando, as câmeras. Quando as pessoas caminharam com ele para o hospital, essa senhora o que fez? Abriu a carteira dele, tirou R$ 700 que ele tinha na carteira e enfiou aqui. A câmera filmou tudo. Fechou a carteira e entrou no hospital com ele e com a outra pessoa. Chegando lá dentro do hospital, começou a ser atendido e as câmeras filmando tudo. E ela chegou e entregou para ele a carteira. Entregou para um rapaz. Olha, essa carteira é do senhor acidentado. E foi embora. O senhor acidentado, né? Quando saiu do hospital, aquela coisa toda, que ele sofreu um arranhão, machucou a perna, tudo mais, abriu a carteira, cadê os R$ 700? Tinha desaparecido. E aí o rapaz estava atendendo, ele disse assim, olha, uma senhora chegou aqui no hospital, ela disse que era sua parente. Quando o senhor caiu, ela estava perto. Aí foram nas câmeras. Ela disse, é meu parente. Levaram ele correndo, ela levou a bolsa dele. Aí ela abriu, deixou todos os documentos, mas pegou o dinheiro dele que estava ali dentro, entregou a bolsa e sumiu. Entendeu? Mas só que, né, reality show está aí, né, para todo mundo, né? Então, olha só, aquele que não praticou mal, não foi ela que o atropelou, mas que se aproveita do mal praticado por outro. É tão culpado quanto este? É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo. Talvez não fosse capaz de atropelar o homem para roubar a carteira dele. Mas desde que achando o mal feito, dele tira partido. É que o aprova. É o que o teria praticado se pudera.
ou se ousara. Por isso que eu falo o vampiro. O vampiro. Entendeu? Viu ali a situação que se apresentou e disse: como é que eu posso me aproveitar disso para tentar me dar bem? E era uma senhora já de cabelinha, cabecinha branca, tá, gente? Uma senhora já. Então, é como se o houvera praticado. Ela aproveitou daquele momento que aquela pessoa estava se sentindo ali fragilizada, caída na rua. Quem já passou por isso, né? Se sente fragilizado, sofreu um acidente na rua, sem ter nenhum parente, nenhuma pessoa conhecida por perto. Eu já passei por isso. Meu, graças a Deus, apareceu uma alma bendita que me ajudou. Mas a pessoa se sente, né? E aí vem alguém e se aproveita daquele momento de fragilidade para prejudicar você. É um vampiro. É um vampiro. Um vampiro encarnado. Com certeza. Eu chamo de vampiro. Um vampiro encarnado. Como diz o meu marido, os canalhas também envelhecem. Não é? Os canalhas também envelhecem. Mas 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Os amigos espirituais dizem, conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal, que se deseja praticar. Sobretudo, quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo, então ele diz aqui, ó, a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Quando tudo conspira para você fazer o mal. Quando tudo está ali conspirando para você fazer o mal. No caso dessa senhora, esse senhor foi levado para o hospital, ela, na hora que ele caiu, a carteira dele caiu um pouco afastada do corpo dele, né? Ela foi, pegou a carteira, abriu a carteira, viu que tinha R$ 700 dentro da carteira. Dali, né, dava a ela grandes possibilidades de pegar o dinheiro. Mas se ela dissesse, não, mesmo eu estando necessitada desse dinheiro, porque isso não justifica, eu não vou pegar o dinheiro, porque o dinheiro não me pertence. Então, seria para ela uma grande virtude. Primeiro, se ela tem muita necessidade de dinheiro. Segundo, se essa questão da apropriação indébita ainda é uma coisa muito forte nela, né? Ainda é uma coisa muito forte nela. Mas se ela não pratica o mal, a virtude vai ser grande aí. Porque ela venceu duas questões. Uma, necessidade, está precisando de dinheiro. Segundo, ela ainda tem dentro dela essa ideia do eu preciso me dar bem. Eu preciso me dar bem, que ainda é muito forte em algumas pessoas. Mas ela não atende a essas duas apelações, falta do dinheiro e essa vontade, né, de cometer aquele ato ilícito. E aí ele diz, então, virtude em resistir-se voluntariamente ao mal. Ninguém chegou para ela e disse assim, não faz isso. Ela tomou a decisão, não vou fazer. Né? Então, ali haveria nela uma grande virtude. Agora, se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Eu tenho uma vontade de passar a mão em alguma coisa. Mas eu ainda não fiz isso, que ainda não surgiu a ocasião. Não surgiu a ocasião. Por isso que eu ainda não fiz. Porque quando aparecer a ocasião, eu não vou deixar passar.
Caso dela. Talvez ela não tivesse feito até então, porque nunca tinha surgido uma ocasião tão flagrante, escandalosa na frente dela. Quando surgiu, ela não deixou passar. Tá? Agora, o caso aqui. Se a pessoa pensasse em fazer, eu vou meter a mão na bolsa, mas alguém chegasse assim, fica de que essa bolsa aqui é daquele senhor, deixa comigo que eu vou levar para ele. Aí ela ia ficar frustrada. Puxa vida, perdi a oportunidade. Eu não fiz, mas perdi a oportunidade. E culpada, porque ela só não fez, não teria feito, porque alguém chegou rápido, pegou a bolsa e foi levar para ele. A oportunidade não se apresentou. Entendeu? Então, é aquele caso. Eu quero fazer isso. Eu estou doida para fazer isso. Mas a tal da oportunidade, do momento, não aparece. Porque se aparecer, eu não vou deixar passar. Então, né, também, nesse caso, é culpado quem o deseja. Lembra que eu tinha, semana passada, pedido a vocês para deixar a questão 1019 do Livro dos Espíritos marcadinha? Olha, ó, deixei marcadinha a 1019 do Livro dos Espíritos e o Evangelho. Lembra que eu falei com vocês? Então está marcadinho, né? Vamos a 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ah, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Então, para isso, basta que eu não pratique o mal. Né? Isso é interessante. Que a pessoa diz assim: ah, minhas mãos estão limpas, né? Minhas mãos estão limpas. Eu nunca fiz o mal. Nunca fiz o mal. Olha o que ele diz aqui. Não, não. Para agradar a Deus e assegurar minha posição futura, né? Como a gente diz assim, no alto, no reino de Deus, no céu, no panteão dos espíritos superiores, bastará que eu não pratique o mal? Eles respondem com advérbio de negação taxativo. Não, se me fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, não praticar o bem já é o mal. Não praticar o bem. Vamos lá na questão 1019, de O Livro dos Espíritos, que eu pedi para vocês marcarem aí. E a pergunta é a seguinte: está na parte quarta, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Quem tem esse livro dos Espíritos igual ao meu, ó, aquele grandão, facilitar, é na página 649. Quem tem o grandão. Só quem tem o grandão igual o meu, tá, gente? Quem não tem o grandão, tem que procurar aí. Quem tem esse é página 649, tá? A questão é a 1019. E deixa lá onde nós estávamos chorando marcadinho. Mas essa questão eu pedi para vocês marcarem semana passada, então ninguém vai ficar atropelado. Então, a pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Pessoal, poderá jamais, quer dizer, nunca, implantar-se na Terra o reino do bem? E os espíritos, né, vão responder assim: essa resposta é do espírito São Luís. São Luís vai dizer assim: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão
Que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Enquanto no nosso planeta existir orgulho e egoísmo, os maus habitarão a Terra. Bendita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Olha lá a resposta à questão 642. Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Eles dizem não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, ele está dizendo aqui, na questão 1019, bendita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais o momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, nós precisamos trabalhar pelo bem. E o que é trabalhar pelo bem? É auxiliar no progresso. Auxiliar o progresso. É responsabilidade de cada um de nós, né? Auxiliar no progresso da humanidade. Isso é fazer o bem. Quem não faz isso, está fazendo mal. Aí ele diz aqui, essa transformação se verificará da encarnação dos espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Lembra dos exilados de Capela? Eles estavam perturbando a felicidade daqueles seus compatriotas. Irão para mundos novos, menos adiantados, em toda a trajetória dos exilados de Capelas. Desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Não é o que os exilados de Capela fizeram? Trabalharam pelo adiantamento deles e pelo adiantamento das pessoas. Entendeu? Então, está dizendo aqui. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? É. A história do paraíso perdido. Adão e Eva, a raça adâmica, quando eles lembravam, meu Deus, o que é isso? Onde nós estamos agora? Estou lavando roupa na beira do rio, disputando espaço com um crocodilo. Lá, no mundo que eu vivia, já tinha máquina de lavar, né? Ó, tecnológica! E eu estou aqui disputando espaço com um crocodilo, com anaconda. Estão no alto da cadeia alimentar, eu estou lá embaixo. Já imaginou o choque desses espíritos? Vindos de mundos muito mais adiantados.
tendo que habitar uma terra primitiva. É lógico que no estado de vigília, eles não lembravam, porque passavam pelo esquecimento, né? Quando eles desdobravam, né? Quando eles desdobravam, eles tinham pleno conhecimento do que estava acontecendo. A tristeza, né? Entende aqui, né? E na vinda do homem para a Terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões, que os vícios, as paixões deles trouxeram. Porque, como dizem assim, é uma frase que diz assim, do Evangelho, que nós devemos buscar conquistar virtudes, que as virtudes nem o ladrão, nem a traça destrói. Não é assim? O ladrão não rouba, nem a traça destrói. As nossas paixões, nossos vícios, os ladrões não roubam, e nem a traça destrói. Para onde nós vamos, nossas paixões e nossos vícios vão conosco. Então, eles aqui, né? E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Pecado original é o pecado que eles trouxeram com eles, que era deles, que era deles, que eles desenvolveram deles. Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem e assim só é responsável por si mesmo. Aí, nesse momento, o que a gente faz? Arranca os cabelos, rasga a roupa. Por quê? Cadê o encosto? Cadê o obsessor? Cadê o diabão para eu botar culpa? Não tem. Não tem. Então, o homem só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Não desmarquem, não, hein? Deixa o marcador aí nessa 1019, que a gente vai voltar nela ainda. Deixa aí. Então, tem essa coisa assim, eu estou herdando o pecado do meu pai. Tá nada. Do meu avô, bisavô, pode ser você ou seu bisavô. Né? Nós podemos ser nossos tetravós. Não podemos? Podemos. Sabe aquela avó da 3, 4 gerações atrás, não sou eu mesma. Como diz a Luzia Matias, a avó, ela contava uma história que ela tinha uma amiga, essa amiga tinha uma filha de 15 anos. E essa amiga dizia para ela, para Luzia Matias, meu Deus do céu, minha filha dá para virada. A menina não é mole. Olha, o comportamento dela é difícil. E ela botava a menina na evangelização do Leon Denis. E ela disse: meu Deus, essa menina me dá tanto trabalho, só quer saber de sair, badalar, namorar. Sabe, é uma loucura, garota, uma loucura. Nem de 14 anos, ela diz: meu Deus do céu, não sei o que que eu faço mais para tentar segurar essa garota. A garota parece que tem um cão no corpo. Eu já levei ela para o centro, já pedi, para, sei lá, para ver se ela tem um espírito obsessor, sabe? Fazendo ela assim, 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 assado. Porque só pode ser. Deve ter algum espírito nela, obsediando ela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a Luzia Matias estava sendo na casa da amiga dela. Tinha a Luzia é médio, né? Ela olhou assim na sala e viu um quadro na parede, sabe aqueles quadros antigos? Aí eu tinha um desse, que ele era ovalado, assim, ovalado, e que a foto era ovalada. Eu tinha um desse, era da
avó da minha neta, da minha filha, da Carolina. Era avó era avó acho que era a mãe da bisavó da Carolina. Bem lá para trás. A mulher com vestido, fechado até aqui, sabe? Até aqui, aquele cabelo para trás no coque, cheio de botão, sabe aquela roupa, aquele rosto assim, o marido em pé, ela sentada na cadeira, e o marido em pé, com aquele terno fechado aqui. Essa foto era de lá, em 1899, 1900. Ela sim, e o marido em pé. Aí ela perguntou, Luzia Matias, quem é? Ah, esse é a bisavó Cotinha. Ah, essa foto aí é de início do século XX, 1900, final do século XIX. Ela lá. Aí a Luzia Matias baixou a cabeça e começou a rir. Falou nada, né? Ficou calada. Foi para o centro, né? Conversou lá com o pessoal do centro. Disse, ah, pode falar com a mãe dela. Aí falou assim: minha filha, preste atenção. Vó Cotinha é a reencarnação da tua filha. Na época de Vó Cotinha queria fazer um monte de coisa, tinha um monte de desejos, mas era proibida. Era assim, entendeu? Era tolhida de tudo. Tolhida de tudo. As mulheres, né? Início do século XX, final do a vida inteira, até alguns anos atrás. Vó Totinha era tolhida de tudo. Não saía de casa, sabe? Qualquer coisa, o marido metia a mão na cara. Aí vó Cotinha reencarnou no século XXI, onde, entendeu? Dificuldade aí para as mulheres. Vó Cotinha quer fazer tudo. E vó Cotinha que era assim, reencarna no mundo onde as mulheres têm muita liberdade. Vó Cotinha. Agora tem que reeducar a vó Cotinha, porque antes era nada, agora é tudo. Vó Cotinha está no extremo. Antes não podia nada. Agora vó Cotinha quer tudo. Tem que reeducar para ela ficar intermediário. Vó Cotinha que voltou. Então, vó Cotinha tem que ser, que antes não podia nada. Agora a vó Cotinha vê o mundo que está se apresenta para ela e acha que pode tudo. E ela quer fazer tudo o que viram fazendo passado. Ele fica até tarde da noite, tem 3, 4 da manhã ao mesmo tempo, andar para cima e para baixo de moto, entendeu? Vototinho, tudo. É isso aí. Né? Então, tem que processo o quê? Educativo. A responsabilidade é nossa, é toda nossa, né? E essa mãe vai suar. Será que a mãe não foi o marido que proibia tudo? Não é? Pode ser. Pode ser. A mãe que está sofrendo para segurar a avó Cotinha agora, com 14 anos, seu marido, que não deixava nada. E agora, o amor zeloso da mãe tem medo que vó Cotinha se perca na vida. Então fica ali desesperada, sofrendo com as atitudes da filha. Justiça perfeita, não é? Pode ser um marido castrador, pode ser agora a mãe. E vai segurar um adolescente de 14, 15 anos, como é difícil. Então o marido talvez vá sofrer muito agora, né? Mas, tá aí. Então, ela contava essa história, né? Eu achei muito interessante. É a natureza ainda perfeita do homem, e só é responsável pelas suas próprias faltas.
E ele diz aqui, e não pela de seus pais, mas talvez nesse caso, né, os pais aí podem ter sido responsáveis pela outra situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos à questão 643. Deixa a 1019 lá marcada ainda, tá? Se não der tempo da gente voltar hoje, a gente vai voltar outro dia. Mas deixa ela marcada para não ter aquela sufoco de procurar tudo novamente. Deixa ela marcada. Então, questão 643. Essa questão 1019, gente, é uma questão, como disse ontem o Eduardo Henrique, sobre o livro dos médios, na questão 225, lembra que ele falou? Foi maravilhoso o nosso painel ontem, né, gente? Das reuniões mediúnicas. Foi ótimo. Mas ele falou, e eu já tinha falado isso para vocês, lembra? Gente, vamos estudar essa questão de 225, que fala da comunicação, como se processa a comunicação. Toda vez que eu estudo, eu vejo, eu sempre falo, nós vamos estudar 225, é a mesma coisa. A questão 225 do livro dos médios precisa ser estudada. Comunicação de Erasmo Timóteo. Eu digo isso mesmo aqui. Questão 1019. Precisamos estudar, lê-la frequentemente. Lê frequentemente essa questão 1019. Deixa ela marcadinha. 643. Verá quem, pela sua posição, posição social, né? Pela sua posição, não tem a possibilidade de fazer o bem? Será que existe alguém impedido de fazer o bem? Não, dizem eles aqui. Não, não, quem não possa fazer o bem. Aí eu me lembro aqui do nosso irmão Jerônimo Mendonça, né? Quem conhece Jerônimo Mendonça? Era um tetraplégico que vivia em cima da cama. Só mexia a cabeça. O homem fez o bem até o momento que morreu. Não, não há quem não possa fazer o bem. Na realidade, a frase é essa. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo, oportunidade de praticar o bem. Basta que se esteja em relações com outros homens que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. E quem não é útil é inútil, na medida do possível. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Ninguém está isento de não fazer o bem. Tá? Ainda mais nós, a gente vive numa sociedade. As oportunidades vão surgir para a gente fazer o bem. E só o altamente egoísta não vai fazer. Então, essa história de fazer o bem não é só apenas porque eu sou caridoso, não. Apenas uma questão de caridade. Mas é que nós precisamos nos mostrarmos úteis na medida das nossas possibilidades. Surgiu a oportunidade de fazer o bem? Façam o bem. Aquele que todo dia de manhã quando faz uma prece pela humanidade, fazendo bem. Alguém está impossibilitado disso? Claro que não. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, que você nasça num meio difícil, onde há muito mal, onde o mal se apresenta de forma ostensiva, é uma prova pelo que você está passando, reencarnando naquele meio. E muitas vezes foi você mesmo que escolheu nascer naquele ambiente. Então, por quê? Você queria expor-se a essa tentação para ter o mérito da resistência. Então, se esforce para praticar o bem.
e vencer naquela prova. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, qualquer vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de receber boa influência sobre os seus, de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, você pode estar mergulhado na atmosfera do vício. Seria o mau arrastamento irresistível? Ele diz, é um arrastamento assim. Mas irresistível, não. Porque mesmo dentro daquele ambiente onde o mal às vezes prevalece, você às vezes encontra grandes virtudes, né? São espíritos que tiveram força de resistir, né? E ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre o seu semelhante. Então, às vezes, uma família, o pai é um desequilibrado, a mãe é uma desequilibrada, tem 3, 4 filhos, mas um deles tem um comportamento diferente, Não se deixa tocar por aquele mal, por aquele vício. Está sempre ali ajudando os irmãos, orientando, entendeu? Então, são espíritos que tiveram a força de resistir. Foram criados por aquele pai, pelaquela mãe. Às vezes até o irmão mais novo, que sofreu até mais influência dos irmãos mais velhos, e ele resiste, né? É uma missão que ele tem de resistir ao mal, e aí é um mérito para ele, e buscar influenciar os outros semelhantes. A gente cansa de ver essas coisas, não cansa? Cansa de ver essas coisas. Então, se aquele conseguiu, é sinal que os outros podem conseguir também. Aí agora a gente vai para 1019, último parágrafo, que eu pedi para vocês deixarem marcadinho aí. A 1019, último parágrafo. Está lá. São Luís encerra a 1019 dizendo assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Procure ser útil, ajude no progresso da humanidade, e colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Olha como Deus é bom e justo, misericordioso. Que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Se semeou um grão, vai receber um grão? Não. Vai receber muito mais. É a generosidade do Pai. E dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Só estão interessados nas coisas da matéria. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos e que desfrutaram. E, sobretudo, dos egoístas. Parece o sermão dos 8 ais, né? Lá do Evangelho. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Né? Então, lembra da 642? Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura. Achará que o homem não pratica o mal? Não cumpre de fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, é da nossa responsabilidade concorrer para o progresso da humanidade. E vamos encerrar aqui esse item, né? Que é o item o bem e o mal. 646 é o último item desse o bem e o mal. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Quer dizer, dependendo do que você fazer, o mérito vai ser diferente? É isso que ele quer saber. E ele diz aqui, ó,
O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. É o famoso o rico, né? O rico que dá do que lhe sobra. Lembra daquela parábola da mulher que ela jogava da esmola? Esqueci do nome da parábola. Quando ele diz que ela dava daquilo que lhe faltava. Né? Fala aí, Denise. É o É óbolo o da óbolo viúva. da viúva. Da viúva. Muito bem, obrigado. O óbolo da viúva. O óbolo da viúva é isso aqui. É isso aqui. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. O óbolo da viúva. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custa. Os ricos pegavam um monte de moedinhas pequenas, jogavam no gasofilácio, que era um instrumento, né? Um aparelho de metal, e quando aquelas centenas de moedinhas, tipo assim, moedinha de 1 centavo, caía, fazia aquele barulho, né? E todo mundo, está dando muito. Nada. É melhor quando tem Deus, o pobre, olha a vida da viúva aí. Eu vou até escrever aqui, eu não tinha escrito, não. Óbolo da viúva. Óbolo da viúva. Em melhor conta tem Deus, pobre, que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Né? Então, isso. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Lembrando, eu nem me lembrava disso aqui embaixo. O óbolo da viúva. A gente encerrar, aí a gente vai pegar o Evangelho, que semana passada eu também pedi para vocês deixarem marcado. No capítulo 20, item 4. O capítulo 20 é os trabalhadores da última hora. E vamos colocar a data 14 na questão 647, 14 de abril, divisão da lei natural, questão 647, 14/4/25, questão 647, divisão da lei natural. Aí ele diz aqui, capítulo 20, trabalhadores da última hora, item 4, missão dos espíritas. Ele diz aqui, deixa eu só... Não escutais já... É linda essa mensagem do Evangelho. O Evangelho, capítulo 20, tem 4. Missão dos espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nado conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bem dizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. E que novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenho cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Né? Ele aqui está fazendo uma alusão ao Pentecostes. Né? Estudamos lá do livro Primícias do Reino de Amélia Rodrigues. Né? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação,
os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos honestos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mistério e regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, né? Nossa, eu fiquei até emocionada aqui. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. O pastor é Jesus. E de homens que, grandes diante de Deus, mas ditosos do que Tomé, que caminhou com Jesus e duvidou, precisou tocar a ferida, lembra? Crede sem fazerdes questões de ver, porque nós estamos aqui há 2000 anos de distância do momento que Jesus esteve encarnado. Nós não vimos Jesus caminhar, não caminhamos naquele momento ao lado deles, não é? Mas estamos aqui, acreditando. Então, crede sem fazer questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Eu li apenas uma parte, mas essa mensagem é de Erasto, anjo da guarda do médium. Não é de Kardec, é do médium que enviou a mensagem a Kardec. E Kardec tinha uma prática, não citar o nome do médium, né? Mas ele diz que Erasto era o guia, o anjo da guarda do médium. É a mensagem de Paris, de 1863. Muito bonita, eu aconselho vocês a lerem essa mensagem toda. Então, gente, que coisas lindas essas mensagens dos espíritos, né? Que enviam para nós uma convocação, né? Um estímulo de que a gente prossiga divulgando esse evangelho, trabalhando pelo progresso da humanidade, buscando ser útil dentro das nossas possibilidades. Não estão pedindo para a gente fazer nada que não sejamos capazes de fazer. Que a pessoa dizia, nossa, estão me pedindo impossível. Não, não estão pedindo impossível. De uma forma tão clara, não é? Tão clara. Será tão difícil assim para a gente? Claro que não. No momento atual, não. Poderia ter sido há 500, 600, 1000 anos atrás, mas hoje não mais. Então, por que que a gente ainda resiste? Vamos refletir sobre isso, né? Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje, que eu acho que foi bastante reflexivo, né? Essas questões do Livro dos Espíritos. Lembrando a vocês, meus irmãos, que hoje começa o nosso painel espírita Joana de Ângeles, né? E o tema do nosso painel é bem interessante, porque ele vem muito a acordo com o nosso estudo de hoje, né? Perante a consciência. O nosso querido Guilherme Azevedo vai falar conosco às 18h30. Perante a consciência. Está bem em acordo com o estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Nós estamos perante a nossa consciência. Vamos ver, né? Então,
convido todos a estarem juntos. E quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, do Amaral Pereira, tá bom? Então, um beijo aqui no coração de todos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna.